Olá, seja bem-vindo ao Conexão Saúde Minas, o podcast com conteúdo científico, sério, trazendo informações para a população em todo o contexto da saúde para Minas Gerais. Hoje nós estamos num momento muito feliz, inaugurando o quadro Panorama Odonto. Vamos trazer para a população inúmeros profissionais da área da odontologia, tirando a dúvida para você, a população que precisa de acesso sobre a linguagem, o termo, né, que todos nós, dentistas, utilizamos aí para cuidar, para reabilitar a saúde dos pacientes que nós atendemos. Eu sou Michele Carneiro, sou enfermeira inicialmente de formação e fiz odontologia, me apaixonei pela odontologia. Tenho aqui hoje algumas inspirações na odontologia e nós vamos levar para vocês, de maneira muito simplória, o entendimento da odontologia. Gostou desse assunto? Nos siga nas páginas oficiais do Conexão Saúde Minas. Hoje quero agradecer vocês que estão fazendo parte aqui da mesa, né, da inauguração do nosso quadro, manifestar o meu respeito pelos profissionais elegidos a dedo, né, eleitos a dedo para estar aqui conosco. E vou começar o nosso bate-papo com o Dr. Thiago Carneiro, certo? Uma das minhas grandes inspirações na odontologia, natural de São Paulo, formado pela UFO, Universidade Federal de Uberlândia, na graduação de odontologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado em implantodontia, reabilitação oral, maxilofacial, cirurgia reconstrutiva. Ufa, vamos respirar para falar dessa formação, né? E tudo que ele tem feito no Brasil e fora do Brasil, levando a odontologia nossa, né, de Uberlândia para fora, compondo o ensino, né, compondo a formação. Thiago é uma inspiração para mim, vai falar das suas inspirações na odontologia ou da sua grande inspiração na odontologia. Adora esportes em geral, mas é um músico, um multi-instrumentista e passa muito tempo livre com seus instrumentos. Se você acompanhar o Dr. Thiago nas redes sociais, você vai ver a parede do apartamento dele, né? É algo surreal. Thiago abriu hoje o nosso quadro tocando música, vai tocar para nós. E ele tem o dom de tocar o sorriso, né? Falamos muito de reabilitação com o Dr. Thiago, falamos muito da paixão desse dentista musical sentado no mocho, experiência que eu já vivi, né? Arrebentando em reabilitação e no toque humano. Thiago é um dentista que acompanha as tecnologias, né? Vem usando muita tecnologia a favor da odontologia, mas não perdeu o sentimento em tratar os nossos pacientes, né, Dr. Thiago? É um cara fora da curva. Adora viajar, nós vamos voltar a falar disso, né? O mochileiro oficial, depois das aulas, vai lá fora da aula e depois põe uma mochilinha nas costas e segue. Isso mesmo. Então, gostaria de agradecer, Dr. Thiago Carneiro, em estar conosco, né, e participar desse momento. Para nós, o óbvio da odontologia, né, muita coisa é óbvia, para a população não. Então, hoje nós queremos levar para a população o termo que ela entenda, né, a forma que a gente acredita em acolher esse paciente da odontologia. É muito conteúdo científico, mas na forma que a população consiga nos entender. Claro. Thiago, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, me sinto honrado pelo convite, muito feliz em participar, né, do primeiro episódio desse podcast. Me sinto grato pela oportunidade de participar e agradeço o seu convite. Obrigado. Na sequência, doutoral do Lacerda, diretamente de Diadema, mentira, vulgo Araguari City, né? Doutor Aldo, empreendedor nato, possui um laboratório de prótese, está no ramo da saúde, com multi-empresas, né, em relação à saúde. Formação em 2003 como protético, formação nos últimos anos como odontologia, exato, pela Faculdade Anhanguera, Pitágoras, né, de Santo André, de Uberlândia. Especialista na área de reabilitação oral estética também, e é o cara do laboratório, né? Então, hoje a gente vem fazer aqui a rodada mista do laboratório. Como o laboratório nos recebe enquanto dentista, claro, né, Dr. Thiago? Vamos conversar com ele sobre isso. Com certeza. Tem a sua inspiração na odontologia, o seu lazer é estar sempre com a família, exato, e é um prazer, Aldinho, te ter aqui hoje, prazer viu? É meu, pelo convite. Está inaugurando aqui também esse quadro muito importante, né? Trazer essa informação mais simples para os pacientes, né? Isso é uma coisa que falta. A gente atende os pacientes no consultório e vê que eles têm muitas dúvidas, né? Então, isso é muito importante, trazer uma informação científica, mas de uma forma mais simples para os pacientes poderem absorver.
Obrigada, doutor Aldo. Seguimos também com o doutor Douglas Moura, né? O queridinho aí da dor. Doutor Douglas, natural de Itumbiara, mas já está em Uberlândia tem um tempinho, né, doutor Douglas? Conhece Uberlândia muito bem. Formado em Uberaba, na Uniub, em 2016. O doutor Douglas tem o dom da reabilitação, da ausência da dor, né, doutor Douglas? O paciente com certeza chega para ele com dor, né, que é a endodontia, tratamento de canal, pessoal. Nós vamos falar sobre isso, vamos desmistificar. Vamos falar também da reabilitação com o uso dos aparelhos ortodônticos, o que o mercado tem trazido, oferecido para nós em relação à reabilitação dos alinhadores, né, doutor Douglas? Tem as suas inspirações, ama praticar crossfit e viajar. Pode acompanhar as redes sociais aí, doutor Douglas. O cara também estava luxando, viu? Adora estudar, viajar e praticar o crossfit. Muito obrigado, doutor Douglas, por estar aqui conosco e falar desses assuntos tão sensíveis e interessantes para a população. Eu que agradeço o convite, tá, doutora Michele e os outros doutores que estão aqui na mesa com a gente. É muito importante a gente levar essa informação com o mais claro possível para a população, principalmente quando a gente fala aí de tratamento endodôntico, na parte de reabilitação, com o Dr. Tiago, o Dr. Aldo, que está aqui também, porque muitos pacientes têm dúvidas e a gente tem que trazer da melhor forma para eles e mostrar que a odontologia é uma arte e ela é acessível e que as pessoas precisam de estar atento a isso, aos sinais que principalmente o dente dá para a gente. Então, eu acho que eu tenho aí o dom também de tirar a dor desses pacientes e deixar todo mundo sem dor. Amém. Vamos seguir aqui, então, com o Dr. Tiago Carneiro, falando um pouquinho da reabilitação oral, Dr. Tiago. Gostaria que você explicasse para a população a importância dessa reabilitação oral, né? Nós comumente recebemos paciente com ausência dentária, né, com o desejo de reabilitar ou com o costume de não reabilitar, porque, né, já teve uma vivência sem a ausência do dente. Fala para nós um pouquinho da reabilitação, da necessidade, das possibilidades. Perfeitamente. Bom, a reabilitação oral, né, o termo mesmo por si só já diz que é reabilitar aquela boca que passou por uma série de problemas, tá? Esses problemas, eles podem envolver não somente a perda dentária, tá? Mas ela pode envolver também as fraturas dentárias, ela pode envolver uma doença chamada doença periodontal, que vai trazer ali um problema para a sustentação dos dentes, né? Você tem, além disso, as cáries, que também acabam consumindo o tecido dental. Então, aquilo precisa ser reabilitado, tá? Então, várias especialidades da odontologia compõem a reabilitação oral. A endodontia, a periodontia, né? A prótese dentária. Além disso, a gente tem que pensar também que existe o quê? O desgaste dos dentes. Não somente a perda dos dentes, mas o desgaste dos dentes. O envelhecimento natural. O envelhecimento natural ou o envelhecimento precoce dessa boca, tá? Então, isso pode acontecer em diferentes tempos da vida. Isso pode estar relacionado também ao estresse do paciente, à condição psicossomática desse paciente. Então, existe uma série de fatores e a gente tem que levar em consideração o paciente como um todo. Nós temos que entender o biopsicossocial desse paciente. Não somente pensar na boca como uma cavidade pequena onde você vai trabalhar lá dentro. Você tem que enxergar esse paciente como um ser humano, como um todo, como uma pessoa que pensa, que tem sentimentos, que tem os seus anseios, que tem suas dificuldades, seus medos, que tem né? seus medos, que tem às vezes uma falta de informação. Então hoje a gente vai tentar esclarecer um monte de coisa aqui e levar um pouco mais de informação para quem está nos assistindo. Puxando um gancho dessa fala sua, doutor Tiago, o como é importante a gente falar da prevenção em odontologia? A prevenção é o melhor tratamento, né? Se a gente for colocar isso de uma maneira... atenção primária à saúde bucal. Claro, porque quando você dá uma atenção primária, quando você faz prevenção, você evita o problema. Ou você minimiza esse problema, né? Então, quando você minimiza, você torna esse tratamento mais simples, mais rápido, menos oneroso, né? E isso daí facilita tanto para o profissional, como para o paciente e também como para a rede pública, entendeu? Então isso traz uma série de vantagens. Então eu vejo a prevenção como o principal foco
da odontologia, e não somente da odontologia, mas de qualquer área de saúde, a prevenção ela deve vir em primeiro lugar. Certo, doutor. Quando o paciente nos procura na sequência de uma reabilitação, né? Nós vamos falar de canal, nós vamos falar de prótese, nós vamos falar aí da moda das facetas, né? Da moda do implante. Eu gostaria de saber, doutor Tiago, se todo mundo é elegível para implante dentário, né? Se todo mundo é elegível à prótese dentária, se todo mundo é elegível à reabilitação no que tange à ausência dentária. Tá. De verdade, o que acontece? Existem várias condições sistêmicas que um paciente pode apresentar que podem viabilizar ou não a cirurgia de implantes, tá? Lembrando que isso é uma minoria, a grande maioria da população é candidata a implantes, né? E seria esta, sim, a melhor alternativa para uma reabilitação oral, tá? É uma reabilitação que vai ter mais estabilidade, mais retenção, e vai devolver uma capacidade maior mastigatória para o paciente, tá? Então, isso é um fato. Existem pacientes que têm ou apresentam algumas condições sistêmicas que contraindicam ou que, pelo menos, nos obrigam a ter um pouco mais de cuidado com aquela condição sistêmica, tá? Então, isso deve ser avaliado juntamente ao médico, tá? Não somente o profissional odontólogo, mas também o médico responsável por aquela área da saúde daquela pessoa, tá? Que pode ser sistêmica, pode ser relacionada à sua fisiologia. Enfim, existe uma série de fatores que podem levar a gente a ter um pouco mais de atenção antes de pensar numa cirurgia para implantes, tá? Lembrando que, além dos implantes, existem outras formas de reabilitação, outros tipos de prótese que são capazes de devolver a autoestima, de devolver capacidade mastigatória, de devolver um sorriso no rosto desses pacientes sem a necessidade de implantes. Tá? Então... Comumente, quando eu recebo o paciente no consultório, doutor Tiago, eu falo aí da movimentação dentária na ausência de um dente, né? Como que a gente pode orientar o paciente em relação ao tempo? Qual é o tempo ideal para que ele procure a reabilitação? Em quanto tempo eu tenho a movimentação, né? Quando começam os prejuízos, além do prejuízo mastigatório? Veja bem, eu vou usar como exemplo a perda mais comum que a gente encontra em odontologia, que seria a perda do primeiro molar inferior. A gente chama isso lá na pediatria de primeira janela da infectividade, tá? Então, esse é o primeiro dente permanente que nasce na boca de um ser humano. Tá mais susceptível a... Então, ele está mais susceptível e, às vezes, assim, os pais não têm aquela mesma atenção, porque falam, esse dentinho é de leite, ele vai cair e tal. Então, acaba que essa daí é a perda mais comum que eu vejo no meu consultório, no seu e no seu. Eu tenho que ter certeza que no consultório de qualquer pessoa que trabalha com odontologia nesse país. Então, é a perda mais comum, tá? Decorrente disso que eu chamei de primeira janela da infectividade. Então, a gente tem a perda do primeiro molar inferior. O que acontece? Você começa a ter uma migração, né, do segundo molar. A partir do momento que ele nasce, ele não tem um dente ali para ter um ponto de contato, ele começa a mesializar. O que significa isso? Ele começa a chegar perto do outro dente, né? Os dentes, eles buscam um contato. Então, quando ele vai buscando esse contato e ele não encontra, ele vai continuar procurando. Então, esse dente, ele passa a migrar ali dentro. E o que vai acontecer com isso, com o tempo? Você vai trazer uma série de prejuízos, não só para aquele espaço dentro, aquele espaço que falta um dentinho, mas para a articulação, para o funcionamento dessa engrenagem. Esse funcionamento ele vai ficar comprometido, porque agora eu perdi um elemento que compõe essa engrenagem. Para você ver o quanto isso é importante. Então, às vezes, a pessoa subestima essa perda. Acostuma com ela e não percebe que, em longo prazo, isso pode trazer uma série de prejuízos que não estão simplesmente restritos à boca, tá? Ele pode ser agora algo relacionado à sua articulação, à sua musculatura, e não só da sua cavidade oral, mas cérvico-facial, né? Isso inclui o seu pescoço, né? A sua musculatura relacionada à mastigação. O pessoal fala que dorme e acorda com dor, né? Dor de cabeça, dor na abertura da boca. Ou seja, uma simples perda, que não é simples, você está perdendo um órgão dental, né? Essa perda pode acarretar em uma série de problemas que vão aumentando com o tempo. Tá? Reabilitação. Então, a reabilitação ela deve ser buscada
na minha concepção, antes mesmo da perda daquele elemento. Falar da reabilitação antes da cirurgia de remoção. Exato. A partir do momento que você já entendeu que existe uma perda, como nós vamos fazer para solucionar essa perda? Exatamente. Como nós vamos fazer para reabilitar esse paciente? Né? Como nós vamos devolver a normalidade desse paciente? Então Ok. é isso. Doutor Tiago, falamos de prevenção, né, como foco principal, assim, né, o nosso foco primário, que é o que a gente acredita. E agora a gente vem num assunto que tem nos tocado todos os dias, né? A tecnologia tem chegado em todas as vertentes e a saúde não seria diferente. Obviamente que nós, no nosso papel muito importante, né, como executores da saúde em si. Mas me fala, doutor Tiago, como que o fluxo digital tem chegado na odontologia? Como você considera a importância dele? E o que mais, dentro da sua prática odontológica, é valorizado? O digital ou o seu atender? Bom, de verdade, a odontologia digital ela veio para facilitar o trabalho do cirurgião dentista, tá? Então, na minha concepção, a odontologia digital ou esses equipamentos digitais, eles nada mais são do que ferramentas que me auxiliam no meu trabalho, tá? Então, são ferramentas. Elas dependem muito mais da sua filosofia de trabalho, do seu entendimento, do que da tecnologia por si só. Então, a tecnologia ela veio para quê? Para facilitar o meu trabalho, para tornar o meu trabalho mais rápido, para tornar o meu trabalho mais reproduzível, né? Para criar backups do meu trabalho, porque uma vez que eu posso ter uma fratura ou uma perda daquele elemento, por qualquer que seja o motivo, eu tenho um backup daquilo lá, onde eu posso recorrer num tempo recorde, Rápido, né? Um tempo muito mais rápido e devolver aquilo que foi projetado ou entregue para aquele paciente num outro momento, né? Então, eu vejo a tecnologia como algo extremamente importante, mudou a minha prática clínica, tá? Me tornou mais preciso, mais rápido, mais padronizado, mas nada disso consegue substituir a minha filosofia de trabalho. O meu entendimento do aparelho estomatognático, o meu entendimento do paciente como um todo e, principalmente, isso jamais vai substituir o lado humano, jamais vai substituir o acolhimento do paciente, né? O fato de eu enxergar o paciente como outro ser humano, como o meu semelhante, como alguém que eu tenho uma missão de ajudar. É espetacular essa fala, né? Porque eu falo que a minha cadeira odontológica ela é de verdade um divã, né? Eu brinco assim, hoje eu vejo que ela é de verdade um divã. E quando eu acolho, eu sou mais eficiente, né? Porque 90% dos meus pacientes chegam falando que não gosta de dentista. Não sei se é do dentista, se é do motorzinho do dentista, né? Do que ele viveu na infância em relação ao dentista. Claro. E todas as vezes que a gente para ouvir, para acolher, obviamente, com planejamento de atendimento, né, a gente tem uma evolução muito grande. Eu vivo a prática odontológica, acompanho o doutor Tiago, né, em alguns casos, e vejo a importância do acolhimento. Né? Às vezes, um acolhimento mais eficiente deixa a pessoa mais feliz diante do investimento ou do sonho da reabilitação, Claro. do sonho do E tratamento. ela se sente mais acolhida. Ela Exatamente. sente identificação. Porque ela vê que ali é outro ser humano que está Cuidando dela. Exatamente. Quero puxar um pouquinho para o doutor Aldo Lacerda, colega de faculdade, né? Sonhamos juntos em estar na odontologia, entregar a prática odontológica. Um querido e com uma história brilhante, há mais de 10, 12, 15 anos, 20 anos de na laboratório, né? Com a prática odontológica, importamos o doutor Aldo lá de Araguari para falar aí de laboratório, de prótese, né? Da nova modalidade, que são as facetas, né? A odontologia estética, Exato. o papel do laboratório. E aí, doutor Aldo, queria ouvir um pouquinho de você, complementando a fala do doutor Tiago em relação à reabilitação, né? Aí, nesse caso, a gente já vai diretamente falar de reabilitação. O que seria reabilitação com prótese? Como que tem acontecido isso no mundo atual? Aí, como que tem evoluído? E você, como dentista agora, né? Dentro do laboratório. Então, até assim, um dos motivos de eu ter ido fazer odontologia é por eu ter uma visão diferente do mercado, né? Eu enxergo a parte protética como um complemento do tratamento, né? E a gente temos aí, hoje, uma mercantilização da odontologia que coloca como serviço, né? A gente podemos falar das facetas. Tem paciente que não tem indicação de faceta e está colocando faceta, está sendo danificado, né? Um órgão
para bater meta. Enfim da estética. Enfim, da estética. Então, isso foi um dos motivos de eu falar, gente, eu quero realmente cuidar das pessoas, acolher, né? E dentro daquele gancho que ele estava falando, a gente vê no dia a dia do consultório um medo absurdo que os pacientes têm de ir ao dentista. Então, às vezes, ele acaba atrasando essa reabilitação porque perdeu o dente e fica com medo, achando que o implante dói, que vai ficar 6 meses para colocar, para reabilitar. E hoje a gente tem tecnologia de implante aí que com 30 dias já pode ser feita a reabilitação, né? Eu acredito, doutor Aldo, que a população, ela busca o conhecimento e nós focamos nisso no último podcast, né? Falando para ela buscar um conhecimento o mais científico que ela conseguir. Exato. Né? Então, assim, as redes sociais, tá todo mundo aí, tá tudo divulgando, tudo muito bonito, mas que a população não vá no mundo dos sonhos, né? Que ela tente personalizar aquilo que realmente é para ela. Buscando uma fala do Dr. Tiago, né? O quão importante é a gente falar de uma doença de base, de um exame bem feito, né? De um tratamento individualizado para reabilitação. E talvez a população pense que o laboratório de prótese só faz prótese, doutor Aldo. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que o laboratório de prótese faz? Então, o laboratório de prótese ele é responsável por toda a parte protética, né? Tem muitas pessoas que acham que é o dentista que faz a famosa dentadura, né? Vou falar o português assim mais simples. A famosa dentadura, coroa. E por trás do dentista tem um laboratório de prótese ou um técnico em prótese dentária, né? Que vai estar executando essa prótese ou manualmente ou digitalmente, né? Então, ele faz não só prótese, mas tem aparelho ortodôntico que é feito em laboratório, prótese total, prótese sobre implante, placa de clareamento, protetor bucal, isso tudo envolve o laboratório de prótese. Guia cirúrgico. Como que a tecnologia, boa falar do guia cirúrgico, como que a tecnologia tem chegado aos laboratórios ultimamente? Os exames, né, os escaneamentos, como que isso tem feito a composição? O que é indicado para um paciente ou para o outro, no caso do escaneamento, da moldagem, como que o laboratório recebe aí essa atualização de mercado? Hoje, com o fluxo digital, facilitou muito, né? A gente consegue uma padronização no serviço, a comunicação do laboratório com o dentista acaba sendo melhor, né? Então, veio para revolucionar. Mas, como o Dr. Tiago falou, né? Não vai substituir a mão humana, né? O conhecimento. A gente tem hoje aí no mercado muitos cadistas que não sabem fazer dente. Então, exatamente. Uma mão de obra escassa, porque você precisa de unir 2 pessoas numa função. Que é a pessoa que entende do computador, né, do CAD, e que entende de anatomia de dente. Né? Então, é difícil você formar um técnico cadista. Então, às vezes, você tem a pessoa que é técnica, mas não domina o CAD. E, às vezes, tem a pessoa que domina o CAD e não domina o... É importante dizer, né? A arte da odontologia, literalmente, claro. né? Exatamente. É ciência e arte. Ciência e arte, exato. Junto, né? Exatamente. E, doutor Aldo, agora é um assunto, aquele assunto delicado entre nós, né? Como o dentista compõe no pedido para o laboratório protético, né? O que a gente deixa de fazer ou tem um excesso de fazer, como é essa comunicação, né? Já veio inúmeros memes, né? A culpa é do laboratório, aí o laboratório fala a culpa é do dentista, e o paciente está lá, aguardando sua prótese, quando a prótese chega, a prótese não está adaptada. Como é essa relação e como a gente pode melhorar essa relação para entregar com habilidade, com eficiência no tempo e com menos tempo de ajuste, na maioria das vezes, da reabilitação? Eu acho que o segredo é tratar o trabalho em si, os 2, laboratório e dentista, enxergar que tem um paciente. Então, uma das coisas também, eu como técnico, eu tive laboratório lá em São Paulo por muitos anos. O dentista mandava, eu entrava em contato, não tá legal. Faz aí. Então, isso me despertou também querer fazer odontologia. Então, se você tiver 2 profissionais que entendem que por trás daquele trabalho ali tem um ser humano, vai ser sucesso. Porque vai ter comunicação. É quase um casamento. É quase um casamento. Exatamente, né? Os altos e baixos. Preencher a ordem de serviço. Porque hoje a gente tem uma gama de material para ser oferecido para os pacientes, né? Então, hoje a odontologia está acessível por causa disso.
Então, você tem a cerâmica e você tem a resina impressa, que dá para ser feito, né? Então, ter essa comunicação do dentista com o laboratório é o segredo. Lógico, o dentista fazer a parte dele correta, seguindo, né, as técnicas corretas, e o laboratório também seguir as técnicas corretas. Uma coisa que acontece, que é muito comum, é o dentista não conhecer nem mesmo o laboratório que ele trabalha. Exato. Ele nunca fez uma visita, ele não conhece nem mesmo o técnico que ele trabalha junto. Exato. Então isso é muito triste, porque o que acontece é que muitas vezes o dentista ele desconhece o processo de confecção. Isso. Ele acha que é moldar e enviar e por uma mágica aquilo vai voltar pronto para ele, vai adaptar perfeitamente. Não é assim, Não. né? E se ele entender melhor o processo, ele passa a entender melhor as etapas onde ele é responsável Exato. clinicamente. Exato. E ele mesmo é capaz de identificar, olha, não ficou bom, eu nem vou mandar isso Nem lá vou pro mandar. laboratório do Vou ganhar Dr. Aldo, tempo. porque Tem eu até vou vergonha, repetir, não ficou legal. Tempo é vergonha, isso é ótimo, hein, Então Dr. isso Douglas? daí, infelizmente, acontece. E é algo que eu costumo encorajar os meus alunos sempre, né? Vão visitar o laboratório, vão entender o processo. Lá você vai entender a dificuldade do trabalho e você vai melhorar a sua etapa clínica para diminuir o erro. Exatamente. Ver que é um trabalho manual e que existe processos, né? Às vezes a gente chega lá no laboratório, às sexta-feira, 5 horas da tarde, confecção de plano de orientação para amanhã, 8 horas da manhã. Uhum. Como, Ou né? para segunda-feira, 8 horas da manhã, como se a gente fosse trabalhar sábado e domingo, né? Que sabe, poderemos, mas, né? É. Podemos, mas com boa informação, né? Claro. Com proximidade, Sim. porque quando a gente tem proximidade, as coisas vão Isso. mais. É, mas Flui melhor, que né? O que o Thiago falou é muito importante. Eu acho que falta isso no estudo da odontologia, que os alunos conheçam mais os processos da Uhum. parte de reabilitação protética. Porque tem tempo de forno, tem tempo de resina, né? Tem tempo para você seguir o processo certo, você vai vazar um modelo de gesso, você vai ter que esperar 2, 3 horas para poder tirar ele, para você começar a trabalhar, para não ter alteração. Muitas das questões de não adaptar é porque acelerou algum processo. Até na moldagem mesmo, né, doutor? Se você não colocar o catalisador certinho ali, não esperar os 2, 3 minutos que o fabricante manda seguir, na hora que você moldou, 2 minutos depois tirou, ele vai ter uma alteração. silicone, Etapa material. inadequada, né, do Exato. processo. E aí, puxando um pouquinho agora para o Dr. Douglas Moura, né, natural de Itumbiara, Goiás. Vamos falar um pouquinho, Dr. Douglas, da dor, né? O paciente, a população brasileira que não cuida na prevenção, né, ou que se afasta do consultório odontológico por acesso, por medo ou por falta de informação, comumente chega às suas mãos com dor, né? A dor de dente. Dor ao mastigar, dor ao contato gelado, frio, um abscesso, né? Um edema, dor, calor, rubor. Nos fale um pouquinho aí da dor odontológica em relacionado ao tratamento endodôntico. Bom, então, para começar, a gente já abordou aqui principalmente essa questão da prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Então, prevenir é melhor do que tratar. É o que eu sempre falo no consultório. Então, hoje, quando o paciente vai aos nossos consultórios, são raros os que procuram nós somente para uma avaliação e ver se está tudo bem de 6 em 6 meses para fazer uma profilaxia, uma raspagem. Infelizmente, né, doutor? Não é o que Douglas? acontece. Então, eles já chegam para nós com ou dente fraturado, e aí eles querem fazer só colocar uma massinha, mas não é assim que funciona. E aí, quando entende que tem todo um processo, como a gente está falando aqui por trás, e a gente explica que o nosso dente, ele tem todo um ciclo. Então, a partir do momento que ele nasce, ele precisa de ser cuidado. Tem que ser escovado, passado fio dental. Então, quando acomete uma doença da cárie ou uma doença periodontal que seja e leva a um processo de infecção do dente que tem que fazer um tratamento de canal, o paciente chega com dor, com coisa gelada, ele fala, nossa, eu tomo uma água gelada, meu dente começa a latejar. Quando eu vou dormir, meu dente começa a latejar. Será que deu canal? Aí ele não procura, ele vai lá e toma uma dipirona. Automedicação, pessoal, não é correto, você precisa de orientação do profissional de saúde. Então, a pessoa acaba mascarando a dor de uma forma que não precisa e que não deveria fazer. E quando isso vai evoluindo, como eu falei, é um processo, esse dente sai daquele primeiro período que poderia apenas fazer uma restauração que fosse.
e ele evolui para o tratamento de canal. Do tratamento de canal que ele tomou o remédio, passou a dor, ele evolui para um abscesso, onde a gente já está com um processo de infecção muito maior. Como o Dr. Tiago falou, a gente tem pacientes que têm limitação, que têm alterações sistêmicas. Então, o paciente precisa de entender que se ele evoluiu para um processo de infecção e ele já tem uma predisposição de alguma doença de base sistêmica, isso pode agravar muito mais o quadro dele. Importante falar da diabetes, né, doutor Douglas? Da Diabetes, hipertensão, hipertensão, né? problemas cardíacos, paciente cardiopata. Você que tem algum problema de coração e não sabe se uma bactéria do seu dente cai na sua corrente sanguínea, você tem uma predisposição gigante a desenvolver uma endocardite bacteriana. Isso. E eu até brinco no consultório, falo para os pacientes, se isso acontecer e você tiver aí um grau maior para ter essa doença, 2 caminhos. Caixão e vela preta. Oxi! Não quero. Vamos tratar a população. Né? Vamos tratar, né, pessoal? Então, é o que eu sempre falo. Então, a questão da dor é muitas vezes subjetiva, depende de cada paciente. Mas quando chega num ponto de que tem que fazer um canal, aí os pacientes reclamam, o paciente fica com medo, porque tem sempre um vizinho, um amigo, um primo que teve um trauma no passado. E hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos... Interessante falar sobre isso, doutor Douglas. Como está o tratamento endodôntico de canal nos dias atuais, né? Porque antigamente eram 5, 6 sessões, né? Nós íamos no dentista para fazer sessões prolongadas, né? A prática odontológica de alguns meios de ensino nos demonstrava isso durante as clínicas odontológicas. Como é o tratamento endodôntico nos dias atuais? Como tudo evoluiu, na prótese evoluiu, na endodontia evoluiu, todas as áreas nós temos evoluções constantes. Hoje nós temos alguns artifícios, alguns equipamentos tecnológicos que nos permite realizar o tratamento endodôntico em até uma única sessão, a depender do diagnóstico. Então nós precisamos responder e entender e saber o que está fazendo no paciente. Então assim, não adianta pensar que é só um canal e eu vou fazer rápido. E por trás existe um ser humano. Nós temos que pensar num todo. Uma infecção, ela não cessa em um atendimento de 1 hora. Exatamente. Não cessa apenas com uma dose de amoxicilina. Então, a gente precisa de respeitar. Hoje, aqueles casos que são possíveis, nós tratamos em uma única sessão. Casos como a gente tem um abscesso, um paciente que já tem um comprometimento sistêmico significativo. É preciso, às vezes, nós realizarmos outras sessões. Mas diferente do passado, que o paciente ia 4, 5 vezes, que é o trauma que a maioria deles chegam no meu consultório e fala. E quando eu realizo em uma única sessão, ou no máximo em 2, eles falam assim, nossa, como mudou. Mas a gente tem que estar sempre atento a essas tecnologias. Então, como todas as áreas temos tecnologias, hoje nós temos alguns equipamentos. A área da radiologia que nos ajuda bastante com sensores digitais, com tomografias, com exames que antigamente não era acessível para a população, hoje é acessível e a gente consegue tratar. Porque eu considero a endodontia uma das áreas mais difíceis da odontologia e é onde a gente tem uma escassez de profissionais. Então, a tecnologia nos ajuda bastante nisso. Então, hoje é possível realizar em uma única sessão um tratamento de canal. E eu falo, no meu consultório, média de 1h30, 2 horas, o paciente já sai sem dor, ele vai dormir tranquilo, vai passar o final de semana tranquilo e depois procurar Esperar os nossos colegas da reabilitação. Isso é reabilitação oral também, entende? Isso faz parte da reabilitação É importante oral. a população saber que um dente não tratado ou protelado tratamento endodôntico, né, a gente pode chegar numa necessidade de reabilitação com uma prótese, a famosa coroa, né, porque a gente vai perdendo a coroa do dente, a estrutura. Ou, infelizmente, é uma cirurgia. E nós, como cirurgiões dentistas, é, infelizmente, uma cirurgia de exodontia, da remoção do dente, né, doutor Tiago? É uma busca tardia do tratamento pode nos envolver aí em todas as vertentes quase da odontologia. E o que eu sempre falo, que é importante para você, o paciente que estiver assistindo, os colegas, que a endodontia, ela é casada com as outras especialidades. E o paciente precisa de entender que não é só fazer o canal, ele vai precisar de uma reabilitação posteriormente, dependendo da situação. Às vezes uma restauração, ótimo, mas se ele teve uma perda de estrutura maior porque ele foi enganando, se auto-sabotando durante, porque ele sentiu a dor, tomou remédio, aí depois o dente quebrou um uma pedaço, pontinha. aí ele tá tudo bem, daí quando quebra metade do dente, ele quer que seja feita uma restauração. Mas para você, paciente, entender que não é o que você deseja. Às vezes a gente precisa de fazer o que é preciso ser feito.
E muitas vezes aquele dente não dá para restaurar. E aí a gente entra com os nossos amigos, nossos colegas da reabilitação, que eu mesmo já corro, não gosto. Mas a gente tem, graças a Deus, Bem-vindo ao laboratório. muitos profissionais aí que conseguem reabilitar, né? Então eu falo que nós endodontistas somos a base. E muitas vezes a gente fica um pouco esquecido. E aí o glamour vem a prótese. Mas por trás de tudo, no backstage, temos ali nós para tirarmos a dor. Amém, amém. Pegando um gancho aqui, né, sobre o tratamento endodôntico, o que acontece muito, chega lá na clínica pra gente, no consultório, é pacientes que fez o tratamento endodôntico e não reabilitou. E o que... Aí ele chega lá querendo reabilitar. Mas já tem 1 ano, 2 anos que Vai fez o precisar tratamento. retratar o canal, né, doutor? Retratar o canal, né? É. Então, é importante lembrar que, além de procurar o dentista para tratar o canal, né? É importante reabilitar esse dente depois. Porque uma imediato. cavidade De imediato. aberta, exposta, né? Vai te levar a um retratamento do canal que você acabou de fazer, né? Assim, ou que você já tinha que ter feito. Então, reabilitação oral é uma prática do início ao fim. Sim. Doutor Douglas, e fechando esse gancho aí da reabilitação oral, como nós podemos falar de ortodontia, né? Do famoso aparelho dentário? O que a gente tem aí de mercado? O que é a prática? Como fazer a reabilitação em relação à ortodontia? Quem pode, quem não pode, quando pode, né? A importância do dentista em habilitar a boca para o aparelho dentário. Exato. Vamos falar sobre isso. Então, pessoal, para todo mundo entender, lá no meu consultório nós trabalhamos também com os alinhadores, né, invisíveis, que hoje é uma tecnologia de ponta que chegou. E nós trabalhamos com uma marca do Brasil que é mais acessível para os nossos pacientes. Então, hoje existem diversas marcas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com seus benefícios. E hoje, quando nós falamos de tratamento ortodôntico, nós queremos trazer para o paciente a melhora do sorriso. Não só do sorriso, mas reabilitar esse paciente num processo que às vezes ele está com uma oclusão errada. E o que acontece? Esses pacientes que procuram essa busca incessante pela estética e acha que o caminho mais rápido é ir para uma faceta e esquece que por trás tem o dente, o órgão, que aí às vezes a pessoa pensa, eu vou desgastar, eu vou ali, o doutor vai colocar a resina, vai ficar tudo bem. E a gente precisa de entender que é um órgão e precisa de reabilitar. Então, hoje, com o tratamento de alinhadores, com essa ortodontia digital, como a gente está falando muito de tecnologia, é possível a gente trazer o sorriso novo para o paciente em até 1 ano e meio no máximo, 1 ano, 7 meses, Com dependendo. prazo, né, doutor? Com Porque prazo. antes era ad eterno. 5, 6 anos de aparelho. Né? Então, hoje a tecnologia está aí para nos ajudar nesse processo. Então, eu queria destacar aqui esse ponto para que os pacientes entendam o processo, que não é o caminho mais curto de desgastar, colocar uma faceta, vai resolver o problema. Às vezes tem pacientes com um sorriso lindo que chega para nós e eles querem simplesmente colocar a faceta porque viu o famoso que colocou, viu o vizinho, o primo que colocou. E a gente fala, você precisa de fazer um clareamento, você precisa de alinhar esse sorriso. E os alinhadores hoje estão aí para nos ajudar nesse ponto. Eu acho que é comum dessa mesa, né? Já participei com o Tiago, a gente negando o acesso às facetas, orientando o paciente, né, a retomar o pensamento para um tratamento menos invasivo, né, no sentido. Obviamente, existem inúmeros pacientes habilitados às facetas, né, à estética, até por desejo, né? Tem gente que só deseja e quer fazer, e nós estamos aqui para trazer a realidade para o paciente, mas fazer isso de uma forma muito consciente, considerando a idade, né? Quantos jovens têm procurado, considerando também as doenças de base, né? Aonde nós vamos chegar e considerando principalmente, né, doutores, o que faremos após a habilitação, a reabilitação com as facetas, né? Quando eu tenho que voltar nesse consultório, quando eu tenho que fazer a higienização disso. Então, nós temos assunto aí para mais de metro, como diz o doutor Aldo, para mais de metro. Um papo muito bom, né? Nosso tempo vai passando. Mas eu gostaria de voltar aqui o pensamento um pouquinho para uma conversa informal que eu tive com o doutor Tiago, né, que sai do Brasil para ministrar aulas fora, né, em Londres, doutor Tiago? Sim, né? em Londres é onde eu tenho o costume já de ir com um grupo de trabalho lá, né, com alguma frequência. Já faz 5 anos que eu participo desse projeto. E já
fui também em outros países da América Latina, né, e na Europa também para ministrar cursos. Né? Me traz uma reflexão, doutor Tiago, e aí num mês tão festivo para nós, né, o Dia Mundial da Odontologia, o Nacional da Odontologia, volto a falar, né, num bate-papo que eu tive com o doutor Tiago, aonde está inserida a odontologia do Brasil quando a gente vê que um profissional nosso, né, leva isso para fora. Como o senhor tem visto isso, doutor Tiago, né? Como a odontologia brasileira tem contribuído, ou eles têm contribuído conosco, e como os seus pacientes, né, e a gente, com a sua prática, pode melhorar ou atualizar alguma vertente dentro do nosso atendimento clínico? Bom, de verdade, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou um cirurgião dentista brasileiro, porque, de verdade, hoje, se a gente for acompanhar aí as publicações científicas dentro do cenário mundial, o Brasil hoje é representante de uma grande parcela desta produção científica dentro da área de odontologia, tá? Nas mais diversas áreas. Então, hoje a gente tem uma produção técnico-científica da odontologia brasileira que é muito representativa dentro do cenário mundial. Então, hoje você percebe esses países de primeiro mundo importando conhecimento do Brasil, né? Às vezes eles têm mais acesso à tecnologia, porque esses equipamentos são mais baratos fora do país, né? Às vezes eles têm uma maior facilidade de aquisição desses equipamentos, mas muitas vezes o treinamento, o entendimento de odontologia do cirurgião dentista brasileiro faz a grande diferença. Então, essa é a minha percepção de alguém que foi estudar fora do país e que hoje ministra cursos fora do país. Essa é a percepção que eu tenho. A odontologia brasileira, ela não perde em nada para a odontologia de países de primeiro mundo, tá? Muito pelo contrário. Hoje, essa odontologia brasileira é consumida por esses países de primeiro mundo. Excepcional. Eu gostaria de deixar um recado para a população, né, que todo mundo pode ter acesso a essas maravilhas odontológicas que nós estamos falando, né? Buscar por esses profissionais sérios, capacitados, competentes. E aí, caminhando para o fim, né, com um toque aí da magia odontológica, do prazer de reabilitar a boca, eu realmente sou feliz sentada, né, mexendo na boca dos meus pacientes, eu sou realizada, eu digo isso. Vocês falaram de inspirações, né? Eu gostaria de ouvir de vocês a história de inspiração, né? O que te motiva, o que te trouxe até aqui. Antecipo o meu prazer em estar com vocês aqui, né? Pela admiração do que a gente vê fazendo, um contato que a gente tem, eu e o Douglas, né? O Aldo sentado numa cadeira mesmo de estudo, né? E o Tiago como mentor na minha formação. Então, gostaria de abrir aí para o doutor Aldo falar aí da sua inspiração, quem é essa pessoa, né? E como o mês do dentista... Por que nós estamos falando dessa pessoa hoje? Enquanto homenageado é você me trouxe nomes. Eu tenho algumas referências na odontologia, né? Dr. Guilherme Rocha, Dr. André. Mas, assim, eu caí de paraquedas na odontologia, né? Eu venho de uma família muito humilde, de uma família que... na época eu achava impossível de formar um filho, né? Então eu tive que criar mecanismo para eu mesmo conseguir fazer a faculdade, por causa que a minha família era simples. Eu comecei entregando panfleto numa clínica odontológica, né? E a minha inspiração foi os dentistas que trabalhavam naquela clínica, aquele cuidado com o paciente, de ver o paciente assim chegar desdentado e sair lá. Na época não tinha tanto o protocolo recurso, que se faz, né? Hoje, os implantes, era a famosa dentadura, né? E você via que a pessoa entrava sem sorriso e depois e saía escancarava. com um sorriso. E aquilo foi me comovendo. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar auxiliando o protético lá, né? O seu Genivaldo, que já faleceu, e eu me apaixonei pelo fazer a prótese. Eu me encontrei, caí ali, me encontrei nessa área. E aí o Dr. Sandro foi me dando, o Dr. Sandro Cavagleri, agradecer ele, vou mandar o link para ele ver, foi me dando a oportunidade de aprender, foi sentando comigo, me ensinou. Primeira coisa que eu aprendi a fazer na odontologia foi os aparelhos ortodônticos. E aquilo ali eu me encontrei e hoje eu vivo odontologia 24 horas. Excepcional. Doutor Aldo, e quando a gente faz uma reflexão um pouco mais
invasiva no sentido, assim, como você acha que a sua família, sua filha em especial, né, olha para esse pai, esse guerreiro, esse cara do laboratório, de São Paulo a Minas, né? A sua influência sobre essas pessoas hoje? Eu acho que é boa, né? Ver assim que a gente faz com amor mesmo, né? Porque o retorno financeiro vem em segundo plano, né? Então, eu acho que estão orgulhosos de mim aí de estar nessa jornada. Espetacular. Eu tenho muito orgulho de você, doutor Aldo. Obrigado. Doutor Douglas, e em Tubiara City, né? Quando olha aí para esse cara, esse blogueirinho aí da odontologia, como é isso? Me fale um pouquinho das suas inspirações, me fala um pouquinho como que você veio para a odontologia, né? A sua realização, brincadeiras à parte, né? O quanto isso te move, te satisfaz. Então, desde novo, primeiramente eu tinha o sonho de ser veterinário. Mas depois que eu vi um bezerro nascer na fazenda, eu desisti. Então, logo em seguida, eu ia muito ao dentista, meus pais levavam para fazer prevenção e tudo mais. Então, assim, meus pais já tinham essa consciência. Mas na minha família não tem ninguém dentista, ninguém da área da saúde. Depois, a minha mãe fez enfermagem e eu fui o primeiro a fazer algum curso, assim, da saúde também junto, né? Que foi odontologia. Então, eu saí de Itumbiara com 17 anos para fazer faculdade. E quando eu era mais novo, quando eu coloquei aparelho ortodôntico, foi onde eu me apaixonei pela odontologia. Então, a doutora Rosângela, que é uma grande inspiração para mim. Hoje tem outros professores, né? Como eu citei no nosso script antes, né? Eu falei do Paulo Vinícius, que é um professor que deu aula para mim no mestrado aqui em Uberlândia. O Igor, que é referência em harmonização no Brasil hoje. O Rafa Puglisi, que infelizmente faleceu, mas é uma grande referência aí na área da estética, de dentes, né? Traziam sorrisos maravilhosos. Então, assim, eu me apaixonei na odontologia quando criança. E eu falo assim, às vezes até emociono, porque eu fui correndo atrás sozinho, todo mundo sabe que na minha família ninguém é dentista, então botei a cara para bater mesmo. Já morei em mais de 5 cidades depois que eu me formei. Então, fui para São Paulo, fui para Araxá, fui para Caldas Novas, fui para Santa Vitória. Depois que eu vim para Uberlândia, quando eu passei no mestrado aqui. Então, assim, a cidade me acolheu. Eu amo ensinar. Então, também fui professor. Hoje eu estou fora da sala de aula, mas dei aula em algumas faculdades aqui em Uberlândia e fora também. Então, eu uni muito, assim. A minha família tem muitos professores, então eu acho que isso vem do sangue, né? O ensino. E eu amo ser dentista. Então, tem gente que até fala assim, nossa, mas você só fala disso. Sim, só falo disso, porque é o que faz eu ir viajar para a praia, é o que faz eu ter hoje minha qualidade de vida. E, assim, eu amo satisfação. E eu tenho prazer em cuidar, em restabelecer o sorriso de um paciente. Então, quando um paciente olha pra gente e fala assim, você tirou a minha dor, hoje eu vou conseguir dormir, você devolveu um sorriso, é, assim, incrível. Então, assim, a gente tem as nossas inspirações, até a gente brincou aqui, falou assim, a gente olha, né, o Dr. Thiago aí viajando pra fora e tudo mais. Então, a gente tem alguns professores que, é o que a gente fala, né, o professor tá aí pra inspirar. Então, eu acredito que eu inspiro os meus alunos, porque hoje alguns vêm atrás, pergunta, tira dúvidas, e a gente fala, né, uma vez professor, sempre professor. Então, às vezes a gente tá passando sempre aprendiz também, né? Sempre aprendiz. A gente, às vezes, aprende mais do que ensina, né? Com cada história que senta ali numa cadeira, a gente tá ali para ensinar o que nós aprendemos com outros, mas aqueles que estão aprendendo ensinam a gente muito mais, principalmente a ser mais humanos. Então, eu aprendi muito essa parte de ser mais humano enquanto professor. Porque cada aluno tinha uma dificuldade. Eu tinha aluno que pegava ônibus para ir estudar. Gastava 2 horas para chegar. Então, eu falava, eu, quando fiz faculdade, eu tive o privilégio de estudar e morar na mesma cidade. E esse que trabalha cedo o dia todo... Desloca para ir estudar. Então, depois forma, tem todos os desafios de passar por 5, 10, 20 cidades, né? Atender... E aí a gente fala assim, eu me sinto um pouco privilegiado por ter tido os meus pais para me apoiar, me incentivar. E, assim, me incentivar mesmo a trabalhar. Não foi nada ganhado, né? A gente fala. Então, todo mundo pensa que às vezes a gente vem do berço de ouro, a gente luxa depois. Mas é trabalho duro mesmo, já aí há quase 10 anos, né? Formado, graças a Deus. Amém, Dr. Douglas. Incrível, incrível. E aí, finalizando com chave de ouro, o Dr. Thiago vem falar aí da sua inspiração, né? Volta a dizer que você nos inspira. É muito bom ver você levando a odontologia para fora, trazendo conhecimento de uma maneira tão simplória, né? O Thiago é uma pessoa simples, eficiente, efetiva.
Nos diz aí, doutor Tiago, quem te inspira, como te inspira? Bom, eu venho de uma família onde o meu bisavô era dentista prático, o meu avô era dentista prático, os meus tios homens são dentistas formados. Então, claro que de certa maneira isso me influenciou a ser dentista, porque eu vi isso Legal. desde a mais tenra idade. O gabinete, né, como era chamado, né, o gabinete do meu avô Buticão. era dentro de casa, né, era numa sala dentro de casa. Então eu ia na casa do meu avô, eu já vi uma cadeira odontológica desde pequeno. É o odonto na né? veia. Exato. Então eu acho que é algo realmente que corre no sangue. Mas quando você pergunta para mim qual é a minha grande inspiração na odontologia, eu não posso deixar de mencionar o professor Flávio Domingues das Neves, que foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Então, ele foi o meu grande mentor. Se hoje eu estou aqui podendo falar um pouco sobre odontologia, ele foi uma das minhas grandes inspirações, ele foi um dos meus grandes apoiadores, né? E eu sou eternamente grato pelas oportunidades que ele me deu e pela possibilidade de ter trabalhado junto com ele e trabalhar com ele até hoje, né? Durante tantos anos aí. Então, Legal. são aí praticamente 20 anos trabalhando juntos entre atendimentos clínicos e pesquisas e aulas. Então, muito do que eu carrego comigo hoje, eu realmente tenho certeza que eu tirei muito de lá. Amém. Tá? Papo bom, né, gente? Muito Não sei, bom. né? Papo bom. Papo bom. Papo bom é papo que voa. Exato. Eu gostaria de enfatizar, né, que é tudo pela odontologia, né? Homenagear nossos colegas. É uma pena a gente não conseguir dizer todos os nomes, né? Trazer todas as pessoas. Mas cada órgão tocado da boca, né? Quantos colegas nossos envolvidos. Uhum. Então, agradecer. Pedir para a gente tocar cada vez mais pessoas, né? Para a gente Eu que agradeço. ouvir Nós que muitas agradecemos. Nós que pessoas. agradecemos a oportunidade de Parabenizar. participar e poder desfrutar da companhia de todos vocês. Não somente você que convidou, mas vocês também. Para mim foi um Sim. prazer poder desfrutar desse momento com vocês. Exato, e contribuir, né, também com a população que nos assiste, né, de uma forma mais simples, né, enfatizar que o cirurgião dentista, ele é um profissional da saúde, né? Ele A serviço da a serviço saúde, né? Da Ele população. não trata só dente, né? Está tratando o ser humano, Claro. né? Ele atua na boca, mas ele está cuidando de um outro ser humano. Então, isso nos deixa feliz, né? Poder Claro. ter essa profissão. Eu me sinto honrado. O que eu falo também, assim, a gente agradece, né, Michele, pelo convite. E uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos e pacientes também. Toda infecção, ela começa pela boca. Principalmente a porta de entrada para qualquer infecção. Então, nós temos um grande papel na sociedade. E a promoção da saúde bucal, ela precisa ser levada cada vez mais. Ser dita, né, doutor Douglas? Ser dita, né? O óbvio precisa ser dito. Todos os Precisa dias. ser escovado 3 vezes ao dia, no mínimo. Precisa passar fio Precisa ser dental. levado a sério. A sério, Exatamente. Então, o quanto a gente consegue prevenir de uma infecção agudizar se a gente tratar a cavidade bucal? Precocemente. Então, esse seria o meu recado final. Nós não vamos parar por aqui, né, turma? Nós vamos voltar aqui, tirar mais dúvida da população, trazer outros convidados. Mas hoje, em especial, parabenizar nós, né? Parabenizar os nossos e estender aí essa odontologia, né? Falar para o mundo da importância da odontologia, da importância da prevenção, da qualidade odontológica, né? Que nós temos no Brasil. Prova disso é o Tiago saindo aí mundo afora, levando essa odontologia. E deixar aberto à população, né, que ela nos procure, que ela procure o posto de saúde, que ela procure o consultório odontológico, que ela procure seu plano odontológico, né, que ela procure pela saúde. Né? O dentista existe porque o paciente existe, mas nós não queremos um paciente agudizado, nós queremos um paciente que a gente também trabalhe com a prevenção e fique bem, né? Que ele vá no consultório bem. Exato. Se precisar de nós para reabilitar, nós estaremos lá, mas a gente fica feliz se o paciente vai bem, vai tranquilo, Claro. tirando o estigma de que eu não gosto do dentista, né? Dá para gostar do dentista, Claro. né? Com Dá para certeza. gostar do dentista. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Feliz dia do dentista, né? Muito obrigado. Comemorem. Para todo mundo. Né? É um orgulho ouvir cada história. O Odonto na Veia deve ter nascido dessas histórias, do bisavô, do avô, né?
da busca pela odontologia, de uma família simples, da busca pela odontologia da área, não ser da área da saúde, né? Eu também tenho uma história de luta para chegar na odontologia, e isso nos move até aqui. Com certeza. Agradecer a Exato. todo mundo, segue nas nossas páginas, né? Curte, pesquisa, busque informação relevante, né? Siga informações oportunas em relação à saúde. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, você.